Por que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego e não em hebraico? E outra pergunta, por que nós aqui desse canal sempre divulgamos o Novo Testamento com palavras em hebraico? E essa é uma pergunta campeã. Muita gente nas mensagens, no WhatsApp, faz essa pergunta. Por que vocês estão divulgando o material que é Novo Testamento com palavras em hebraico, sendo que o idioma original foi o grego? Sim, o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, eles foram escritos originalmente no grego. Mas nós não podemos esquecer que foi escrito por homens judeus que viviam dentro de uma cultura, em um país, em uma realidade. E sim, foi escrito em grego, mas a pergunta é por quê? Sendo que eram judeus. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu as cartas, muitas cartas até na prisão, ele era um homem judeu. Em hebraico, o nome dele é Shaul, a Shaliach Shaul, o enviado, o emissário Saul, ou podemos chamá-lo de Saulo. Ele tinha dupla cidadania, ele tinha 2 nomes, não foi Deus que mudou o nome dele, ele já tinha 2 nomes, porque ele tinha dupla cidadania. E Paulo escreve em grego, e os livros originalmente estão em grego. O idioma grego era um idioma internacional na época de Jesus, na época posterior também, a época dos apóstolos. Hoje em dia, o idioma internacional que nós temos, qual é? O inglês, não é mesmo? Se você faz uma viagem internacional, seja para a Itália, para algum país que não fala o português, você vai usar eventualmente o inglês para poder se comunicar. Da mesma forma, há uns 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, assim era com o grego. O grego era o idioma internacional. E com certeza os discípulos, os apóstolos que queriam obedecer a mensagem de Jesus de espalhar e levar a toda criatura, decidiram por escrever em grego para que essas boas novas alcançassem o maior número de pessoas. Agora, quando nós anunciamos um Novo Testamento com palavras em hebraico, a gente não pode esquecer que os discípulos, Jesus, eles falavam hebraico e aramaico naquela época. Os nomes dos discípulos, nós vemos que são nomes de homens hebreus. Por exemplo, João, Yohanan, Deus tem piedade. Mateus, Matai ou Matatiahu, que significa presente de Deus. Ou seja, quando a gente vem e traz para você um Novo Testamento com palavras em hebraico, é para resgatar os nomes originais, porque os nomes dos locais, por exemplo, Belém, Beit Lehem, nome em hebraico, Galileia, Galil, então são nomes em hebraico e não nomes em grego. Termos culturais, como por exemplo, onde a mulher hemorrágica tocou, que foi no tzitzit, no fiozinho do manto do homem que os homens judeus usavam. Então, esses nomes no original te ajudam a entender melhor as histórias bíblicas e, com certeza, te leva para a cultura, te leva para o idioma original. E aí, respondendo a pergunta que muita gente faz, que é bastante gente, por que vocês anunciam o Novo Testamento, sendo que o original foi grego? Nós não podemos esquecer que foi escrito por homens judeus que falavam hebraico, então o objetivo é resgatar. E o nome judaico, porque aqui na capa diz Novo Testamento com palavra, Novo Testamento judaico, o nome judaico não é levando você para uma religião, não, judaico vem de Judá, a tribo a qual Jesus pertencia. Então é um resgate de cultura para você entender melhor aonde tudo começou.
Então, tá aí ao qual Jesus pertencia. Então, é um resgate de cultura para você entender melhor aonde tudo começou. Então, tá aí a resposta dessa pergunta. אז אני לא רוצה לשכוח להגיד לכם שאם אתם רוצים אחד כזה, é só clicar aqui embaixo. Eu não quero deixar de avisar vocês que se você quer um Novo Testamento com palavras em hebraico também, é só você clicar aqui abaixo e começar o ano lendo a palavra de Deus e aprendendo palavras em hebraico dentro do texto, textos que você já conhece, milagres que você já leu, parábolas, e você vai ter uma compreensão muito melhor do que aquele texto quer dizer, porque você está olhando para a cultura, para o idioma, no original. Toda rabá lachem, lehitraot.